completamente tudo aquilo que nós temos proposto para viver. Então, para começar trazendo um texto para você que vai lhe inspirar acerca de algo que está por dentro, eu quero que você abra em João capítulo 7, no versículo 37. A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça, porque a fome e a sede de justiça, ela está da parte de Deus deliberada para ser saciada. A fome e a sede é algo extremamente importante, e Jesus, de tempos em tempos, em contextos diferentes, ele trazia esse contexto daquilo que é um instinto tão natural e tão essencial para a vida humana: a fome e a sede. De fato, seu corpo deve ter aí pelo menos uns 70% de líquido, de água dentro dele. Os outros 30% de um monte de coisa que se juntou de uma forma extraordinária quando Deus lhe teceu ainda no ventre da sua mãe. E quando Deus juntou toda essa composição química, Ele fez você. E para que isso pudesse subsistir, Ele lhe deu fome e lhe deu sede. Então a fome e a sede é o seu instinto para que você possa se renovar no contexto da vida. E Jesus, ele falava muito da fome e da sede, desse instinto que deve existir em nosso coração. Não acerca somente do pão, porque ele também nos ensinou que não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Então existe um instinto de preservação que nós temos que estar atento a ele. Nós temos que considerar o nosso homem interior, o nosso espírito, as coisas espirituais, a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Temos que considerar o nosso corpo. E na consideração daquilo que nós somos, na nossa integridade. Porque você, meu amado, você é um espírito, você tem uma alma, você habita em um corpo. Mas, de fato, não é porque você é um espírito e tem uma alma e habita em um corpo que a sua plenitude está nessas coisas separadas. Nem o seu espírito, ele estaria pleno na terra sem um corpo, porque você precisa de um corpo para viver nela. E por isso Paulo dizia que ele orava a Deus e pedia que integridade pudesse ser preservada na vida dos irmãos. Conservação pudesse acontecer. E ele dizia: eu oro a Deus, peço que Ele conserve vocês em Cristo, e que para que vocês possam se apresentar diante de Deus, no seu espírito, no seu corpo e na sua alma, íntegros e irrepreensíveis, até a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a integridade, o todo, é extremamente importante. E é muito fácil para mim e para você termos discernimento de quem somos, quando nós olhamos no espelho, nós vemos a matéria, nós tocamos a matéria, essa matéria está o tempo todo falando conosco, se comunicando conosco, dizendo: eita, está frio, põe o casaco, está quente, tira o casaco. A boca fica seca, você diz: eita, é sede, preciso me hidratar. E você vai vendo os sinais que o seu corpo vai dando. Os cabelos brancos vão chegando, você vai dizendo: eita, estou ficando um pouco velho, preciso me cuidar um pouco mais. E você vai vendo, e isso vai se comunicando com você, e você vai interagindo com o seu corpo. Mas nós somos da fé, não vivemos pelo que vemos, mas também vivemos por aquilo que cremos. E Paulo, ele sabendo disso, ele dizia: olhos, para que os olhos do seu entendimento sejam iluminados, para que você possa saber, conhecer. Os olhos do nosso homem interior, do nosso entendimento, eles também precisam saber, conhecer. Nós precisamos dessa avaliação de todos os dias, nós precisamos dessa decisão de todos os dias, nós precisamos da comunhão de todos os dias. Por isso que quando Jesus orou a Deus, Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque Ele sabe que diante de Deus existem coisas que precisam ser todos os dias. E da mesma forma que a sua fome e a sua sede se manifestam no mundo natural todos os dias, também deveria ser assim no mundo espiritual. Você também deveria ter fome e sede de justiça, fome e sede de Deus, fome e sede de Cristo todos os dias da sua vida. Você também, em algum momento do seu dia, do seu momento, do seu viver, você precisa desejá-lo mais do que qualquer outra coisa.
Você precisa desejar a Deus mais do que eu desejo doce de leite. Você precisa desejar a Deus mais do que eu gosto de doce. Porque você precisa alimentar essa fome e essa sede que há em você. Porque existe da parte de Deus um retorno para aqueles que decidirem olhar para a fome e para a sede de Deus. Os que têm fome e sede serão saciados. Amém? No último dia, a grande festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uau! E isso ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. E sabe, amado, essa é uma verdade bíblica. Jesus está dizendo: se você tem sede, venha. Aí o mesmo Jesus diz agora: se você crê em mim, rios de água viva vão fluir do seu interior. É interessante que por mais que nós sejamos fonte, por mais que as coisas possam jorrar da nossa vida, por mais que as coisas possam passar por nós numa intensidade muito maior do que o que nós pensávamos, porque Jesus, ele está dizendo: se você tem sede, venha, e eu vou saciar a sua sede. Mas ele também diz agora: depois que eu lhe saciar, você vai se ver tão abundante como um rio. E aí as pessoas começam a olhar para aquilo, porque Jesus, ele era muito forte e contundente em sua palavra, como ele era forte em suas ações, em seu espírito. Quando Jesus, ele diz: ei, você vai vir com sede, mas eu vou fazer de você rio. Aquilo é um choque para as pessoas, principalmente porque elas não tinham o privilégio que eu e você temos aqui nessa casa. Todos os cultos, nós praticamente, em todas as nossas reuniões, nós perguntamos às pessoas se elas desejam a Cristo como Senhor e Salvador, que falamos do projeto de Deus de entrar no coração humano e de mudar a vida dele. Nós também dizemos: se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, com a evidência de orar em línguas, que é acerca desse rio que Jesus está falando, se você ainda não tem esse rio jorrando dentro de você, nós estamos aqui para lhe ajudar. Nós vamos impor as mãos e você vai ser batizado. Se você tem algo em seu corpo, nós oramos para que as enfermidades saiam. Então você está sempre tendo a oportunidade da parte de Deus de se relacionar com isso, mas eles não tinham. E naquele dia que Jesus estava falando aquilo ainda não havia sido derramado. Jesus estava dizendo: você vai vir, vai ter que crer por algo que você não pode ver, para depois você vivenciar. Por isso que precisava crer, precisava de fé. E aí nós temos a firme convicção acerca de Jesus, de que há algo por dentro do homem extraordinário que vem após Cristo ser glorificado. E ele vai dizer: até aquele momento o Espírito não tinha sido dado, porque Jesus não havia ainda glorificado. Então, como Jesus ainda não tinha sido glorificado, o Espírito também ainda não tinha sido dado. Talvez isso diga para mim e para você como nós podemos nos renovar nele em espírito. Nós vamos fazer isso todas as vezes que glorificarmos a Cristo, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Porque a Bíblia fala, pode parecer confuso para mim e para você ouvir isso, mas a Bíblia nos ensina que as coisas naturais, elas vêm primeiro, depois vêm as espirituais. Isso quer dizer, quando você entra na igreja, você pode ficar esperando o ambiente ou algo acontecer para que você entre em adoração. Você pode ficar esperando alguém pegar fogo para você ser incendiado por ele. Ou você pode entender, não, peraí, a Bíblia diz que eu levanto mãos santas a Deus. E entender que quando você levantar as mãos, a sua atitude de adoração já vai estar movimentando o seu corpo de forma natural. E como isso precisa vir primeiro, depois o espiritual lhe pega. Porque todas as vezes que você decide glorificar a Cristo, você abre um espaço para que o Espírito seja derramado. Esse foi o critério da primeira vinda e ainda continua sendo o critério de todas as visitações que o Espírito Santo faz na igreja.
Nós precisamos entender que tudo é por Ele. A Bíblia diz, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós temos verdadeiramente em Cristo o centro de tudo. Nós temos verdadeiramente em Cristo um propósito, onde a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo primeiro vai unificar todas as coisas, vai vencer sobre tudo, para depois apresentar um reino pacificado a Deus. Então, nesse momento, nessa dispensação, o centro de todas as coisas é Cristo. Ele precisa ser, no nosso coração, algo tão forte, algo tão precioso. Você precisa ter tanta fome e sede dele, ao ponto dele ter que se mover para se saciar. Quando Cristo estiver nesse lugar de honra e de glória no seu coração, o Espírito Santo vai descer sobre a sua vida como você ainda não viveu e não provou. Eu não estou querendo desconsiderar as suas experiências passadas, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Você não sabe o que te aguarda no teu futuro. Se você soubesse o que te aguarda no teu futuro, você não estava apegado às experiências e os testemunhos de outrora. Você estava lutando e vibrando pelos de hoje, pelos de amanhã. Porque muitas vezes nós sentamos com as pessoas e nós precisamos ter esse senso crítico. Espera aí, eu estou falando de quê e de quando? Porque parece que os testemunhos que estamos dando estão tão distantes, são de tempos tão remotos. E nós precisamos deles hoje. Nós precisamos dele para o nosso amanhã. Então nós precisamos novamente, como em tempos remotos, reconhecer Cristo em nosso coração de uma forma tão soberana, ter tanta fome, ter tanta sede dele, ao ponto que tudo em nós glorifique ao seu santo nome. Para que as visitações dele e do Espírito se tornem mais fortes e mais frequentes. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não habita em você como não habitava neles, nós sabemos que sim. Mas você sabe que esse Espírito que habita em você, ele também pode se manifestar sobre a sua vida, com um poder e com uma graça totalmente nova. O fruto do Espírito, que é a força do seu homem interior, já está em seu coração, já habita em você e já está em você. E por isso você pode andar em amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, na mansidão, no domínio próprio. Por isso você pode andar na fé de Deus, porque isso é o fruto do seu Espírito recriado. Então isso está em você, no seu homem interior, dado pelo Espírito. E seu homem interior tem comunhão com o Espírito Santo e com coisas inefáveis, com coisas incorruptíveis, através desse Espírito. E esse poder e essa graça está disponível. Mas eu e você também sabemos que, por exemplo, o dom do Espírito Santo só opera quando nele lhe apraz. Então, é necessário criar um ambiente de prazer ao Espírito Santo para que ele se manifeste através de dons. O poder, amado, de andar no amor e na alegria já lhe foi concedido, e a mim e a você sem medida. Mas o poder de andar sobre as profecias, sobre a palavra de conhecimento, sobre a palavra de sabedoria, o poder de andar sobre os milagres, sobre as curas, a Bíblia diz que isso vem quando algo é construído no entorno da nossa vida, que o Espírito Santo se torna tão inspirado e ele tem tanto prazer naquilo que eu e você construímos, que ele diz, eu vou me mover nesse meio de uma forma soberana. Agora não mais só por dentro, mas a minha manifestação de poder vai descer sobre esse lugar, sobre essa pessoa. E nós não podemos, porque temos o Espírito Santo habitando dentro e a comunhão com Deus, não desejar que ele possa se manifestar em suas habilidades, em seus dons. Porque se o Espírito Santo ele tem dons, ele tem habilidade. Todo mundo que tem dom, que tem habilidade, de alguma forma, gosta de viver em suas habilidades. Abraão acredita que tem dom e habilidade para jogar futebol. Se você ver, você vai ver que ele não está tão certo assim. Mas, por ele achar que tem, se você chamar ele para jogar bola, ele vai empolgado. Você entende? Porque chega lá e ele diz, eu sou o 9, eu vou resolver essa parada. Joga a bola aqui para mim.
E sabe, amado, quando nós temos esse contexto, nós de alguma forma temos prazer em andar nisso. E o Espírito Santo, ele precisa desse ambiente de prazer, desse ambiente leve mesmo, do teu sorriso, da tua graça. Não pense que você precisa ser religioso para que ele se mova através da sua vida. Às vezes vai ser pela alegria, vai ser pelo entusiasmo, que ele vai pegar você e vai fazer você fazer coisas que você nunca pensou em viver. Eu não preciso, para reverenciar você, ou para te adorar, de uma testa franzida e de cinza sobre a minha cabeça. Não é mais dessa forma. A Bíblia diz que mãos santas podem se levantar em adoração. A Bíblia diz que nós podemos ter um coração contrito e sincero, que Deus não vai nunca desprezar. E aí, dentro desse contexto da nossa vida, amado, existe uma forma de se apresentar a Deus. E eu te chamo hoje a se apresentar em fome e em sede. Porque existem coisas que foram propostas para o seu homem interior, que são capazes de explodir em revelação, em graça e em favor diante das pessoas. Em João, no capítulo 4, no versículo 22, 23 e 24... vai dizer assim: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E sabe, essa revelação que Deus é espírito, ela veio para aquela mulher e tomou aquela cidade. A Bíblia vai dizer que os samaritanos, porque foram atraídos por essa revelação de que Deus é espírito, e que a verdadeira adoração não estava na disputa se é no Monte Sinai ou só qualquer outro lugar, mas a verdadeira adoração estava em algo que poderia ser despertado por dentro. Estava no adorador, não no lugar. Quando eles escutam que aquela luta que eles tinham vivido, gerações após gerações, dizendo o lugar santo é aqui, o lugar santo é lá, é meu, é teu, é meu, é teu. Mas quando eles começam a ver a verdade de Deus, a revelação que Cristo trouxe, dizendo: ei, não é isso que Deus está buscando adoradores. Deus está buscando homens que vivam pelo Espírito e em verdade nele, que sejam filhos dele, que sejam filhos da paternidade de um Deus que é o Pai da verdade. Homens capazes de se mover pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, homens capazes de adorá-lo, não por causa de um lugar, de um ambiente ou de um contexto de religião, mas porque eles são de Deus. Porque eles são a resposta à busca de Deus. Pode parecer, meu amado, que seja muito para você, mas foi assim que Deus designou. Jesus disse que Deus busca. Jesus não falou que Deus deseja. A Bíblia diz que Deus busca. Não é algo que Deus gostaria que fosse, não. É algo que Deus está se movendo para que seja. Porque existem muitas coisas que nós desejamos, mas existem coisas que nós desejamos tantos, que nos movem. E essa é uma das coisas que Deus deseja tanto, que lhe move: a adoração. Por isso que faz tanto sentido estar aqui com você nessa manhã. Porque eu quero ser achado por Deus. Eu quero ter encontros com Ele. E porque eu quero ser achado com Deus e quero ter encontro com eles, eu preciso da adoração. Eu preciso de um ambiente de intimidade. Eu preciso de um ambiente favorável àquilo que há mais real, mais vital em mim, o meu homem interior. Da mesma forma que Deus é Espírito, eu e você que fomos criados à imagem e semelhança dele, também fomos criados Espírito.
E isso muitas vezes é algo tão difícil de caminhar sobre, que nós precisamos da palavra de Deus, que como nela está escrito, que é apta para discernir os pensamentos do coração. E ela vai dividindo a junta e as medulas, o espírito, a alma. Nós precisamos da palavra de Deus para entender de que o nosso espírito ele precisa ser alimentado por coisas que vêm da parte de Deus. Mas nós também precisamos entender a força desse homem interior. A revelação de que Deus era espírito e buscava adoradores que o adoravam em espírito, trouxe para aquelas pessoas um nicho de realidade em sua vida. Se abria uma janela. Algo novo para pensar, algo novo para desenvolver, que ia transformar a vida delas de uma forma extraordinária. Ao ponto de quando elas se exporem para Cristo, buscando aquela revelação, olharem para a mulher samaritana, a gente veio por aquilo que você falou, mas agora nós conhecemos a salvação de Deus. Quando eles encontraram Cristo. E sabe, amado, Deus busca adoradores em espírito, então isso quer dizer, existe algo no nosso contexto de espírito, que Deus está buscando. Existe algo no seu homem interior que é tão importante para Deus, que Ele derrubou toda a inimizade, rasgou o véu do templo, fez com que o Espírito Santo que estava afastado da minha e da sua comunhão pudesse e voltasse a ser um conosco e a ter comunhão conosco. E hoje nós somos auxiliados, nós temos a verdade de Deus vinda pelo Espírito Santo, sendo guiados pela verdade, guiados pelo conhecimento de Deus, porque agora nós somos guiados pelo Espírito, e o Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito consolador, é o Espírito que traz o conhecimento de Deus sobre toda a verdade. Deus, através de Cristo, Ele derruba essa inimizade, Ele nos traz esse grande favor, Ele nos traz essa grande vida, Ele nos traz o despertamento, a ressurreição do homem interior. E esse homem interior, ele tem algumas características maravilhosas da parte de Deus. A primeira coisa é, como é que eu faço para que esse homem interior seja mais forte do que o exterior que se corrompe? Como eu faço para que esse homem que Deus recriou, essa semente de Deus em meu coração, a palavra de Deus tome força e vigor sobre a minha vida? Como eu faço quando eu alimento a lei do Senhor? Porque o homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor, Romanos 7, versículo 22. Versículo 21, ele diz, então, ao querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante a um homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Diga assim comigo, meu homem interior tem prazer na lei de Deus. E aí ele vai continuar dizendo, mas eu vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus ombros. Desaventurado homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. E aí agora ele está dando graças a Cristo, porque ele está dizendo, ei, agora eu pude me tornar escravo da lei de Deus. Eu tenho tanto prazer na lei do Senhor, que eu desejei dela ser escravo. Eu desejei estar sujeito a ela de forma soberana. Onde a minha vida não fosse mais minha, mas fosse dele. Em muitos contextos onde houve libertação de escravos no contexto da humanidade, quando um homem estava sujeito à escravidão ao outro. Alguns escravos amavam tanto os seus senhores e se sentiam tão bem em sua terra, que tinham ela como lar, mesmo em escravidão. E aí se criou um tipo de escravo que era o escravo da orelha furada. Ele dizia para o seu dono, eu não vou sair daqui, porque eu te amo. E porque te servir é melhor do que qualquer liberdade que eu possa ter lá fora. Então eu furo a minha orelha, para que as pessoas saibam que é minha vontade lhe servir. E sabe, existe um momento que nós como cristãos precisamos rasgar a nossa carne
para dizer a Deus: é minha vontade te servir. O meu prazer está na tua lei. O meu prazer está na tua vontade. Você entende isso? Vá agora para 2 Coríntios capítulo 4, para que você veja que coisa extraordinária foi você ter nascido de novo. Foi esse homem interior, está aí dentro de você, cheio de força e vigor, pronto e apto para coisas que você precisa tanto, mas quando você considera, elas são liberadas para você de forma extraordinária. Versículo 16, 2 Coríntios 4 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Uau! Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Eu sei que de vez em quando as juntas começam a doer. Eu sei que de vez em quando a coisa começa a apertar. Eu sei que é difícil para Abraão ficar lembrando do tempo da mocidade, que ele corria atrás da bola e ele chegava, agora não dá mais. Você entende? Algumas limitações vão chegando mesmo com o tempo. E aí dentro desse contexto, dentro dessa vida de Deus, dentro daquilo que a gente tem, a Bíblia diz, o nosso homem exterior, ele se corrompe. Porque de fato o nosso corpo ainda não foi glorificado e a morte ainda não foi destruída. Então por causa disso nós vamos ter que lidar com os efeitos dela. Mas a Bíblia deixa claro para mim e para você que o nosso homem interior é diferente. Você pode ser jovial durante toda a sua existência, se você considerar a sua fome e a sua sede de justiça. Se você considerar a palavra de Deus e estimar a Cristo como tudo, isso vai lhe manter saudável em sua mente e jovem nela, como você nunca pensou em viver. Porque a Bíblia diz que o seu homem interior, ele se renova de dia em dia. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Não tem um dia sequer que ele não tem algo novo para lhe manifestar através do seu corpo. Existe uma fonte, um rio que flui, que é promessa daquilo que Cristo falou, de quem tem fome e sede nele. Quando esse rio flui, a Bíblia diz, todos os dias há um renovo, há algo novo para viver. E é bom saber que nós carregamos o renovo e que nós temos um renovo para viver todos os dias, porque isso nos identifica com Cristo. A Bíblia diz, do rebento de Jessé brotará um renovo. E sobre ele estará o Espírito de Deus, o Espírito de força. E a Bíblia diz que esses mesmos Espíritos, está lá em Apocalipse, eles também estão sobre a igreja, que são os seus 7 olhos, as 7 chamas de fogo. Então é importante entender que para nós sermos como Cristo e para andarmos no Espírito como Cristo andou, era necessário que nós também tivéssemos o mesmo renovo. A mesma capacidade de se renovar, a mesma capacidade de estar diante de Deus dia após dia e viver todos os dias algo novo. Viver todos os dias algo melhor. Viver todos os dias algo diferente, algo distinto. Todos os dias ser marcados por Deus pela eternidade. Sabe, meu amado, quando alguém chega para você, muitas vezes você diz, rapaz, chegou tarde, eu já conheço Deus, já conheço a sua palavra, já conheço a sua verdade, eu já vivi isso, já vivi isso, já vivi isso. Ei, uau, isso é muito bom. Mas você já imaginou quando vier uma situação dessa que vai contestar a sua fé? Você, em vez de dizer, eu já vivi, você já dizia, hoje eu estou vivendo. Uau! Hoje Deus está fazendo isso. Hoje tem algo novo acontecendo que não me deixa duvidar. Tem uma música, né, que é do Barquinho, que diz, eu não temo mais o mar, né? O mal, né? Como é que é? Pois firme está minha fé, o meu barquinho está, Jesus de Nazaré. Se o tempo me cercar. Alguém pega essa letra e solta aí em cima. É tão interessante isso, meu amado. Esse homem, ele estava no carro. E quando ele estava no carro dele, esse pastor, ele tinha voltado de um evento. No final do evento, ele tinha recebido um envelope com uma oferta.
porque ele tinha ministrado naquele evento. Ele estava duro, com pouco dinheiro, com quase nada nas mãos. E aí ele olha para aquela oferta não conseguiria nem dar condições dele abastecer o carro para retornar à sua casa. E ele estava com o carro na reserva, e ele não tinha como voltar para casa. Aquele homem entra dentro daquele carro, pega aquele dinheiro, joga e vê o ponteiro não se mexer. E aí quando ele faz isso, a Bíblia diz que, ele conta que quando ele faz isso, ele entra no carro e a primeira sensação dele foi de desespero, de fracasso, de que não valia a pena. E aquele homem entra num colapso emocional e ele chora diante de Deus. E começa a perguntar a Deus, será que está valendo a pena? Será que é isso mesmo que eu tinha que estar vivendo? Será que verdadeiramente este é o meu lugar? E aí quando ele se coloca diante dessa situação, ele chora, mas ele diz que tem um momento que algo vem de dentro. E aí ele lembra, no meu barquinho, por menor que eu me veja, por mais que eu veja o meu barquinho pequeno, minha vida insignificante, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E aí naquele momento, ele naquele carro, voltando para casa frustrado, ele levanta uma adoração a Deus. E aí ele lembra do texto onde o mar está revolto, onde o vento está forte, onde o temor fez com que Pedro fraquejasse e afundasse, mas porque Jesus estava lá, algo estava levantando ele. E ele diz que aquela atmosfera muda, e quando aquela atmosfera muda, surge dele esse louvor, onde ele diz, eu não temo mais o mar, firme está a minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. E sabe, amado, nós precisamos às vezes desse momento sincero com Deus, onde a gente diz, não está valendo a pena, eu não estou me sentindo bem, eu estou afundando, mas se Jesus estiver aqui, eu saio disso, Ele me levanta. Jesus precisa ser glorificado na nossa vida com essa força de consciência, de que por menor que você se veja, por menor que seja a estrutura da sua vida, e aquele homem diz, naquele dia eu vivi um milagre extraordinário, porque eu cheguei na minha casa, o ponteiro não mexeu. Eu fiz todo o percurso e do jeito que eu deixei ele, quando eu abasteci, ele estava lá. E sabe, meu amado, ele dizendo isso é algo tão extraordinário, porque aquele meu momento com Deus, onde eu achei que nada estava valendo a pena, trouxe a música e a canção que mudou a minha vida e a vida de outras pessoas no contexto gospel. Porque muitos cantores se apropriaram dessa música e estouraram, cantando a música que ele fez. Mas ele disse, mas o dia mais relevante para mim foi um dia que eu recebi um vídeo de um amigo de um pastor meu, de alguém que conhecia a ele e que estava lá na Ucrânia. E ele disse, na Ucrânia, no meio da guerra, muitas daquelas crianças foram para os subterrâneos com suas esposas enquanto os maridos estavam à guerra, para fugir das bombas e de tudo e tentar sobreviver ao que estava acontecendo. E diz que no meio daquele lugar tenebroso, cheio de pavor, no meio daquela estrutura, a Bíblia fala que no meio daquela confusão inteira, começou a ser cantada em ucraniano aquela canção. E ele pôde ouvir aquelas pessoas dizendo que Jesus estava no barquinho. E ele diz, do mesmo jeito que no meu carro, aquele caos e aquele revolto mudou o ambiente, quando eu ouvi aquela canção, eu vi as crianças sorrindo, eu vi aquelas mulheres com olhos de esperança, eu vi algo que mudou a minha vida, mudando a vida de outras pessoas. E sabe, meu amado, se você tiver fome, se você tiver sede, Jesus já falou, vem a mim, porque eu vou
te saciar. Você pode falar com Ele sim do que você deseja. Você pode falar sim com Ele daquilo que lhe aflige. Você pode sim rasgar o seu coração diante dEle, sem vergonha nenhuma, porque Ele é o seu Pai. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Salvador. Ele é o autor da sua fé, mas também um consumador dela. Ele não vai chegar para você e dizer, não, eu já lhe ensinei sobre fé, você tinha que estar vivendo diferente. Não, Jesus não faz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina acerca de toda a ciência e não lança em rosto. Ele não somente nos ensinou a fé, mas a Bíblia diz que Ele consuma essa fé conosco, Ele participa do processo. Ele pega junto para fazer, para realizar. Você não vai ver em Deus e em Cristo o te vira sozinho, nunca. Você não vai ouvir de Deus dar os teus pulos. Eu digo para quem trabalha comigo de vez em quando. Deus sempre vai estar com você. Eu, nas minhas limitações, preciso dizer para quem está comigo, muitas vezes, dá teus pulos que eu não tenho como ir contigo, não. Mas não é assim com Deus. E mesmo que em algum momento você escute da parte de Deus, está entendendo que Ele não está com você nisso, é bom você ter a firmeza de Moisés de dizer, mas sem você eu também não vou. Sem você também eu não faço. Sem você eu também não me movo. Porque quando Deus disse para Moisés que não iria, mesmo mandando um anjo para resolver a situação, Moisés disse, ei, sou teu filho, eu sirvo você, e é com você que eu realizo as coisas. E a resposta de Deus para Moisés foi, então a minha presença te dará descanso. Moisés, quando falou da fome que ele tinha de Deus e da sua presença, a fome dele foi saciada. Sabe por que muitas vezes parece que Deus não está olhando para você? Porque talvez você não esteja falando para Deus da fome e da sede que você tenha dele. Talvez no lugar de adorar e de glorificar a Cristo, você ainda está vivendo os caminhos da murmuração, os caminhos do desentendimento, os caminhos da reclamação, os caminhos da falta e da escassez, quando a Bíblia diz que se você conhecer o amor de Cristo, você vai ser cheio de toda a plenitude de Deus. Você vai ser tomado por uma atmosfera onde nada te falta, onde nada mais para você tem esse contexto. Onde você vai viver o que está escrito lá em Provérbios, onde diz, meu amigo, mesmo que seja pouco, se for com Deus está valendo. É melhor do que ter muito sem Ele. E sabe, meu amado, nós precisamos dessa firmeza. Nós somos de Cristo. E olha que coisa, a Bíblia diz que o nosso homem interior se renova de dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, sem comparação. Uau! Sabe o que isso quer dizer, meu amado? O que Deus vai fazer é tão grande, é tão bom, que você vai olhar e dizer, rapaz, não dá nem para comparar com o sofrimento, não dá nem para eu fazer paralelo. Ficou tão insignificante, que não dá nem para fazer paralelo. Sabe, às vezes a gente chega, né, para contar os testemunhos da vida, né, dizendo, rapaz, eu estava numa situação assim, tal, não sei o que, mas pegou, Deus fez. Às vezes o que Deus vai fazer vai ser tão grande, que você não vai nem conseguir mais fazer essas comparações. Você vai pular a primeira etapa e vai dizer, você não sabe o que Deus está fazendo. Deixa eu só te dizer uma coisa, meu Deus é bom em todo o tempo, Ele me ama e Ele está se movendo sobre a minha vida. Aleluia! Sabe, meu amado, eu estou orando para que você tenha uma vida tão intensa com Deus, Ele seja tão real em sua vida, Ele se mova de uma forma tão extraordinária, que simplesmente você não consiga mais lembrar dos seus problemas, eles se tornem insignificantes. Os problemas de outrora diante da vida que você está vivendo se tornem insignificantes. Meu amado, deixa eu só te dizer uma coisa. Você pode falar da escassez diante da multidão, ou você pode falar de 12 cestos cheios depois de milhares de pessoas sendo alimentadas. Aleluia! Eu quero ser o homem que sai com um cesto na mão. Encontrei Jesus. Quando começaram a dizer que não tinha, Jesus começou a tirar do lugar de um outro, do lugar do outro. Quando eu vi, sarra todo mundo de barriga cheia. E eu ainda estava com um cestão para levar para casa. Aleluia! Fica tão grande que aquele restante lá fica tão insignificante. E sabe, irmão, está chegando. Deus está vendo tudo isso.
Deus está vendo seu amor, sua graça, sua devoção para com Ele. Deus está lhe vendo aqui hoje. Deus está com expectativa em seu coração. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o vento me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está na fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Te agradecemos porque bem-aventurados somos nós, porque temos fome e sede da tua justiça. Nós te agradecemos, ó Pai Senhor, porque a tua justiça falará ao nosso amanhã, conforme está escrito em tua palavra. Nós te agradecemos porque somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós temos o que a Bíblia diz que nós temos, e podemos fazer o que a Bíblia diz que podemos fazer. E por isso você nos aumentará cada vez mais, a nós e aos nossos filhos, e com certeza haverá bom fruto e não será frustrada a nossa esperança, porque você tem enviado a sua palavra, tem nos sarado e nos livrado de todo o processo da morte. Por isso não temeremos, antes viveremos e contaremos as grandezas do nosso Deus. Porque você é a nossa força, você é a nossa fortaleza, você é aquele que perfeitamente desembaraça os nossos caminhos, e todas as nossas fontes estão em você, Senhor. Então, ó Pai, nós estamos aqui, Pai, com graça, com favor, para te dizer que nós confiamos em você. Não importa o quão revolto esteja o mar, não importa o quão difícil estejam as situações, nós confiamos em você. Nós confiamos em você. Nós sabemos, ó Pai, que a tua esperança se renova, assim como a tua misericórdia a cada dia. Existe um renovo em nós, ó Pai, que está disponível para viver diante de você, porque você é tudo que nós precisamos. Por isso, com mãos santas, nós vamos te adorar como igreja. Com mãos santas, nós vamos levantar e dizer que você é o nosso Deus, é a nossa salvação, o Senhor em quem nós confiamos. Não existe nada, ó Pai, que vai nos separar do teu amor. Se o mar, você pode dizer conosco, se o mar se me submergir, se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Ele é, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Quando a pressão vem, você tem explosão de luz em seu coração. Aleluia. Você pode glorificar a Cristo dizendo: quando a escassez estiver diante de mim, o louvor vai se levantar. Glorificarei ao meu Deus com mãos santas levantadas, e o Espírito há de descer e se manifestar em meu favor. O poder de Deus estará disponível.
Aleluia, você pode se alegrar comigo e dizer: aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, ei, me faz andar sobre as águas. Ele é o nosso Deus, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Te exaltamos, Pai. Te exaltamos, Senhor. Levante sua voz em adoração a Ele. Se encha do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e cânticos. Enchei-vos do Espírito. Maravilhoso é o teu Deus, maravilhoso é o teu Salvador. Te exaltamos, Deus magnífico, aleluia. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Sabe, amado, a Bíblia diz que é necessário ser revestido sua vida, o seu ser, da forma mais íntima e pessoal, daquilo que é incorruptível, daquilo que é eterno. Quando Pedro está falando para as mulheres da sua igreja, ele diz: olhe, que você não seja linda por aquilo que veste, mas que você se revista
do incorruptível. É até estranho dizer para as mulheres que o seu homem interior, podemos dizer que a sua mulher interior, não tem problema. Mas isso não tem mais a ver com o sexo. Isso tem a ver com a essência humana. Quando você diz para Deus que o que há de mais essencial em você vai honrar e vai servir a Deus. Quando a beleza não é mais os cabelos longos, nem os curtos, nem as joias, nem as roupas. Mas quando a beleza se torna um espírito manso e tranquilo diante de Deus. Um espírito manso e tranquilo que te fez unida ou unido ao incorruptível. As coisas que não tem como mais perder valor. Não tem como ser mais deterioradas. Não tem como mais se desvanecer. Deus está te levantando, mulher desta casa. Deus está te dando força e vigor, como outrora você não experimentou. Os valores incorruptíveis da sua presença e do seu amor. A glória que ninguém pode roubar, porque foi Deus que te deu. A força e a majestade do santuário, tocando a sua vida e te revestindo de poder e de glória. Para que assim como um dia uma mulher ouviu, descerá sobre ti o Espírito Santo. E aqueles poderes bem do alto, do Altíssimo, eles vão ter que descer, só porque eles precisam te cobrir, só porque eles precisam tocar a tua vida, só porque eles precisam fazer nascer algo de dentro do seu ventre, do seu interior, que somente Deus faria. Mulheres dessa casa, vocês são chamadas a serem revestidas por Deus como Maria, para que de fato vocês possam dar a luz a Cristo, assim como ela. Não estou falando de um novo Salvador, mas eu estou falando do mesmo poder e do mesmo vigor dele, que era tão forte que mesmo antes de ele sair à luz, a profecia já o acompanhava. E quando ele se encontrava com o seu destino, ele já se agitava por dentro. Que você seja agitada por dentro quando você encontra o seu destino. Que seja tão forte, tão poderoso, que você não duvide. Que seja tão forte, tão poderoso, que Deus mova a profecia para confirmar o teu coração. Que seja tão forte e poderoso, que mude o mundo através dele, através de Cristo. Que o amor e a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, mulher dessa casa. Que você seja revestida do poder do Altíssimo. E que Ele seja poderoso diante do seu destino. Obrigado, Pai. Sou teu Senhor, sou teu Senhor, tudo que eu sou. Eu te tenho a teu. Sou teu Senhor, Sou teu Senhor, no meu coração. minha
teu Senhor, o meu coração, minha alma sim. Aleluia. Aleluia. Você sabe que o desejo de Deus é entrar em seu coração, transformar a sua vida? Então, se você está aqui hoje e nunca disse sim para Jesus publicamente, nunca disse para Ele: eu quero te receber e quero ser transformado por você, porque eu reconheço que o teu amor e a tua graça é o melhor que eu posso viver na vida. Você pode dar um sinal aí com suas mãos, porque eu quero orar por você. Existe alguém que quer receber a Cristo pela primeira vez como Senhor e Salvador da sua vida? Se sim, levante suas mãos. Como te falamos, um rio flui do seu interior. Mas se você ainda não soube dar voz e expressão ao rio que Cristo deixou para você, nós também podemos orar para que você seja batizado com o Espírito Santo e revestido do poder de Deus. E se você está aqui no nosso meio e nunca foi batizado com o Espírito Santo, você também pode levantar as suas mãos. Nós também vamos orar e você vai ser cheio do Espírito. Uma vez que todos estão batizados, o que é muito bom, eu quero agora que você levante suas mãos do seu lugar. E Pai, eu te agradeço porque você enviou a sua palavra e ela nos sarou e nos livrou de todo o processo da morte. Então, Pai, no nome de Jesus, nós declaramos falida toda iniciativa de enfermidade sobre a vida dos meus irmãos. Repreendido o espírito de enfermidade saindo, sendo evadido do nosso corpo. E a lei do Espírito e da vida vivificando esse mesmo corpo e trazendo cura e saúde divina, conforme a Tua palavra. E por isso, ó Pai, eu ministro ao corpo dos meus irmãos e declaro eles santificados em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Eu não sei se foi tão bom para você como foi para mim, foi maravilhoso. Que bom estar, né, amado, na presença de Deus. Que bom poder tocar essa unção e essa graça. Que você tenha um domingo maravilhoso. Nós temos o Notícias agora que está pronto ou não? Acredito que ainda não, né? Então vai ficar para hoje à noite. Está pronto? Não está? Não estou conseguindo enxergar. Tá? Tranquilo? Olá, então, meu nome é Amanda Suárez e está começando segura mais aí, Tadeu, segura Notícia. aí. Calma. Mas antes do Notícias, eu quero que você toque as pessoas que estão do seu lado. Então a gente vai estar cantando essa canção, vai estar se abraçando, vai estar dizendo seja bem-vindo. Tem alguém que está nos visitando aqui pela primeira vez? Levanta aí suas mãos. Eu acho que são todos de casa, mas tem alguém que está nos visitando? Acredito que não. É bom que tenha, tá? Então você pode trazer, só para você ficar sabendo disso, ok? E agora eu quero que você, diante dessa unção, dessa graça, que você toque a vida de quem está do seu lado. Nós vamos cantar Não Vou Calar Meus Lábios. Vamos estar orando uns pelos outros. Logo após venham notícias e nós encerramos o culto. Amém? Aleluia. Vou calar Meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça. Abraço pelo menos 2.000 pessoas, ok? Aleluia. Libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial,
onde as águas nunca secarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial, onde as águas nunca secarão. Aleluia. Que bom que você veio, que bom que você está conosco. Agora eu peço que você senta aí onde você está bem. Não precisa voltar para o seu lugar não, depois você pega as suas coisas. Mas senta aí onde Deus lhe levou. E assiste conosco aqui o nosso Notícias Verbo São Paulo, amém?